Olá, amigos e amigas do Orgulho 60 Mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de bate-papo. Para você que está acessando pela primeira vez, também quero dar as minhas boas-vindas. Convido que se inscreva aqui em nosso canal, que a gente sempre procura trazer conteúdo voltado ao público 60 mais, ou a todos que se interessem por longevidade ativa e qualidade de vida. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre teatro. Eu vou conversar aqui com 5 participantes do curso de teatro da USP, vinculado à USP 60 mais, e que vão falar sobre a experiência de terem atuado em um espetáculo online. Eu vou conversar, então, com a Carmen Tereza, a Dulce Cristina, a Ervelina Semerjian, a Malu Consolo e a Márcia Umino. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Então, podemos começar com a Malu. Vou pedir para você se apresentar para a gente, Malu, e depois falar um pouquinho sobre o espetáculo. Eu sou Maria Lúcia, eu tenho 68 anos, atualmente sou aposentada desde 2019, mas continuei trabalhando para um advogado de onde eu trabalhava, continuei sendo assistente virtual dele, e faço isso todas as manhãs. E atualmente eu me dedico aos cursos, ao SESC, aos cursos que aparecem. Atualmente estou fazendo um curso de canto coral, 60 a mais também, do SESC, e procuro fazer atividades assim da parte da área artística que me complementa muito. É uma pena que o SESC está fechado atualmente, e essa pandemia prendeu a gente dentro de casa, que foi muito ruim, mas a gente consegue se distrair um pouquinho com os cursos que estão aparecendo, com aquilo que a gente tem disponível na internet, que é muito bom. Ultimamente o recurso está sendo esse mesmo, né? As atividades online, né? O que foi esse projeto? Como surgiu esse projeto? Então, esse projeto ele surgiu através de uma iniciativa da USP, como você falou, e que nós recebemos um convite para inscrição através do SESC, que nós somos do SESC Vila Mariana. A educadora do SESC nos enviou essa mensagem e a gente se inscreveu. O TUSP informou, quando a gente fez a inscrição, que seriam só 14 selecionados, dentre todos os inscritos. Mas depois eles resolveram, numa primeira fase, assim, assumir todos os 25 que se inscreveram. Então, no início, eram 25 participantes, a maioria mulher, acho que tinha um homem ou 2 homens, e nós começamos a fazer os ensaios. Era uma peça voltada exclusivamente para o meio online. Então, nós tínhamos a instrução de um diretor, que era o Otacílio Alacrã, e tinha também assistência de 2 estagiárias, que participavam da parte de áudio e vídeo, e nós começamos os ensaios, os encontros. A gente foi participando, ele começou com uma peça, ele apresentou uma peça para a gente começar a ensaiar, ele não disse qual era o nome da peça, e que nós começamos a ensaiar trechinho por trechinho. E nesse meio virtual, o importante é a expressão do rosto. A gente não tem como usar o corpo, os gestos, movimento. Então, nós tínhamos somente o rosto para nos expressar, a voz e o olhar, e numa imagem fixa, numa tela, olhando para a câmera. Isso foi muito difícil, porque a gente, no teatro, a gente utiliza tudo, o corpo, o gesto, a intenção, uma virada de cabeça, e a gente não podia fazer isso, era principalmente a expressão. Então, nós tivemos muito material que ele nos deu, de textos, de filmagens, de peças de teatro, de atrizes e atores que só usavam o rosto. A expressão principal era da voz. E nós fomos ensaiando, aí terminou uma primeira fase, nós já estávamos ensaiando, depois veio o mês de julho, que era férias. Aí, quando nós voltamos, nós tínhamos 10 pessoas. Aí foi feita uma seleção e ele convidou 10 pessoas, dessas 25, que estavam na primeira fase, e nós ficamos em 10.
Nesse meio tempo, ele até cogitou de fazer uma apresentação presencial, mas como estava ainda muito no auge da pandemia, a gente não podia se encontrar, e mesmo porque a Carmen, ela é do Rio de Janeiro, então seria difícil. Então, nós fomos ensaiando, dessas 10 pessoas que ficaram, 5 por motivos variados desistiram, e a gente ficou em 5, nós 5 ficamos, e aí ele decidiu fazer uma filmagem, né, gravar a apresentação, quando nós chegamos no final dos ensaios, e foi gravada uma apresentação, que agora está divulgada no Facebook, no YouTube do TUSP. E para nós foi muito bom, foi assim um exercício fenomenal de sentimentos que a gente tinha que pôr no rosto, na fala, no olhar, e a parceria que a gente tinha com nossa parceira de cena. Cada cena tinha 2 parceiras. Então, foi muito bom. A gente ensaiava por fora dos dias de encontro, e foi, assim, muito estimulante, foi, assim, difícil para a gente conseguir o que o diretor queria. Ele foi muito exigente, mas também porque ele sabia que a gente ia conseguir. As que ficaram, nós conseguimos fazer a apresentação, e a gente se sentiu, assim, com muito orgulho de ter conseguido o que ele exigia da gente. Foi difícil, mas foi muito bom. E a minha experiência de teatro foi que eu já tinha um curso de teatro 20 anos atrás, fiz algumas peças, mas depois eu parei por 20 anos, por problemas de família, e agora eu voltei, encontrei essa oportunidade, foi assim um estímulo, um despertar de paixão, que eu adoro teatro, e eu quero fazer mais, e vou procurar fazer mais alguma coisa assim, tenho muito interesse, é muito bom. É bom, né? Eu assisti a peça, aliás, eu não falei o nome da peça, é 397 Dias em Silêncio, título provisório. Eu assisti, gostei muito, vocês todas estão muito expressivas, eu achei bem um trabalho que deve ter sido difícil, mas eu gostei bastante. Agora, e é uma adaptação, é uma adaptação de uma peça do Rafael Correa, chamada Os Lesados, né? É uma peça que existe já há muitos anos, ele escreveu, acho que 12 anos atrás, e sempre foi interpretada, e também um detalhe assim, muito interessante, que é a primeira vez que ela é interpretada por mulheres, sempre foram homens que a apresentavam, em todos os lugares que foi apresentada eram por homens, e agora nós mulheres que fomos as pioneiras. Deve ter sido gratificante, né? Saber que vocês são as primeiras mulheres a estarem atuando nisso. E eu vou agora chamar aqui, seguindo a minha ordem aqui da minha tela, para ficar mais fácil para mim, eu vou falar para a Márcia. Márcia, por favor, se apresenta um pouquinho para a gente e fala um pouco do que foi a sua experiência aí com essa atuação. Oi, meu nome é Márcia Mino, eu sou formada em análise de sistemas, com pós-graduação em economia, ou seja, eu nunca havia me arriscado nessa área de humanas, de teatro, da arte. Eu sempre vivi na área de exatas, com muitos números. E esse foi o meu intuito, depois de me aposentar. Eu queria, além de querer ativar mais a memória, né, devido à idade e tudo mais, é bom a gente fazer coisas novas. E o teatro me chamou a atenção. Eu queria ativar a minha memória, eu queria me arriscar mais, perder um pouco da timidez e socializar mais. E foi uma coisa assim fantástica, foi uma experiência incrível, foi um aprendizado muito bom. E além de conviver com mulheres maravilhosas, nós convivemos com 3 estagiárias que de 21, 22 anos, que houve uma sinergia muito grande entre 20 e poucos anos e mais 60 anos, chegando a 80 anos. E essa mescla de pessoas de diferentes idades, elas nos mostrando os problemas atuais que elas passam, como gordofobia, racismo, preconceito, timidez, e nós também, com isso também que nós temos, o racismo, o preconceito da idade,
o preconceito da mulher um pouco mais experiente. Então, houve uma sinergia, uma troca de experiência entre nós todos. E foi extremamente interessante fazer essa peça, 397 Dias em Silêncio, título provisório. O que significa isso? Seria uma homenagem a cada uma das pessoas que, nesse período de pandemia, faleceu até, se não me engano, 19 de setembro. 1 minuto de silêncio por cada vítima do Covid. Então, é uma forma de homenagear. Então, existem vários silêncios durante a peça. É uma homenagem, vamos dizer assim, a cada uma dessas pessoas. E foi muito gratificante, foi uma coisa que me fez crescer muito, aprender muito, eu fiquei muito feliz. Muito interessante você falar o tema, né, do que significa tudo aquilo que é representado na peça. Então, agora eu vou pedir para a Carmen se apresentar e falar um pouquinho para a gente dessa experiência no teatro. Oi, pessoal, estou bem contente de estar aqui no canal Orgulho 60 Mais. É com esse orgulho que eu estou aqui. Eu tenho 64 anos, sou arquiteta, trabalhei muitos anos na prefeitura do Rio de Janeiro, sou daqui do Rio de Janeiro, com assentamentos populares, né, com favelas, com loteamentos irregulares. Trabalhei na área de saneamento, né, e construção também de habitações e creche também nessas áreas. Já estou aposentada há um tempinho, contente, né? Porque consegui me aposentar é uma condição que hoje as pessoas mais novas vão ter que lutar muito, né? Para conseguir. Me sinto assim privilegiada por essa condição, né? E desejo essa condição para todos os brasileiros e brasileiras, né, do nosso país. Eu fiquei sabendo desse curso através da minha irmã, que é muito amiga do Otacílio, que dirigiu a gente, né, no TUSP. E fiquei muito satisfeita, porque até então eu só tinha feito aula de teatro na minha época era 2º grau, né? Eu fiz naquela época e fiz por 3 anos. Eu gostei muito de fazer. Eu percebi que eu conseguia assim me desinibir bastante. E ficou lá para trás. Depois disso, nunca mais. Então, para mim, essa experiência foi assim, revigorante, sabe, Eugênio? Porque, com o tempo, eu fui assim, meio que me afastando de coisas que eu gostava muito, muito mesmo, né? Alguns textos que eu gostava de ler, mesmo assim, pegar um papel e fazer uma pintura, assim, com lápis de cor, né? O teatro, fazer essas aulas, começou assim a me despertar para esse sentimento de criatividade, de vitalidade. E aí, conforme ia passando as aulas, e a gente recebendo muitos estímulos, né? Como a Malu disse aqui, porque a gente assistiu peças junto com o professor durante a aula. Ele recomendou alguns filmes para a gente ver. Ele recomendou um filme muito legal que se chama Manifesto.
dá até para ver no YouTube. Foram tantos os estímulos, estou querendo pensar. A gente leu poesia durante o curso. Nós fizemos também alguns exercícios assim de respiração, de corpo também, alguns exercícios cênicos, né, com o nosso corpo, ainda que a peça a ser apresentada, ela seria toda privilegiando unicamente o nosso rosto, a nossa expressão facial e a nossa voz. De qualquer maneira, mesmo para isso, né, era necessário assim uma quantidade grande de exercícios. E fizemos muito. Foi um mergulho assim profundo nosso nessas aulas, que aconteceram durante vários meses e por muitas horas. E mesmo fora do curso, a gente também ensaiava em grupo, às vezes 4 juntas ensaiando. Então, assim, para mim foi surpreendente, foi assim, grandioso. Posso até dizer que depois desse curso eu me sinto assim muito mais vibrante, mais ativa, mais viva, mais alegre e mais criativa também. Muito bom. É interessante, né? Parece que quando a gente passa de uma certa idade, a gente quer ter essas experiências diferentes que a gente ainda não teve, né? Tanto você quanto a Márcia falaram aqui de querer ter uma coisa mais humanizada, né? Uma atividade que vai de encontro aí a algumas coisas que talvez a gente relegou enquanto a gente não podia se dedicar, né? Muito legal. E eu vou pedir, então, para a Dulce falar um pouquinho. Dulce, se apresenta para a gente e fala um pouquinho dessa sua experiência. Eu tenho 61 anos, meu nome é Dulce Cristina, eu trabalhei por quase 32, 33 anos no Serviço Público Federal e sou formada em Física e Direito. Nada com a área de artística, de alguma coisa assim ligada às artes, né? E não tenho até nenhum dom, não danço, não canto, nunca trabalhei o corpo, nada disso. E aquilo meio que vocês falaram, a Carmen e você também, Maria Eugênia, eu estou com 61 anos, e aí começaram a aparecer algumas atividades que eu falei assim, agora eu vou arriscar, né? E comecei a entrar neste mundo aí de coisas que me atraíam, né? Cinema, teatro e tal. Virtualmente eu comecei a assistir algumas peças e tal. E uma amiga em comum nossa, minha e da Maria Eugênia, a Selma Lucchesi, é atriz. Ela falou assim: Dulce, olha, tem um curso da USP, que eu acho que já que você está entrando, né, querendo conhecer várias coisas desse universo artístico, que eu acho que tem a ver com essa sua fase aí, né? E eu entrei de cabeça, fui lá fazer a inscrição, e qual não foi a minha surpresa que no decorrer do curso eu fui me descobrindo algo que é muito difícil, porque eu sou extremamente racional, e aí, de repente, eu fui me descobrindo e me conhecendo, né? Como as meninas falaram, a gente teve muito estímulo e também foi um processo de você se tocar, porque antes no início das aulas você fazia muito exercício com o corpo, num momento onde a gente estava muito só, porque a maior parte das pessoas eram 60 a mais, né, que estavam fazendo o curso, mesmo as meninas mais novas que eram as assistentes, também estavam nas suas casas, e a gente teve que fazer todo o curso online,
todo o curso sozinha em casa, né? E se descobrindo, e descobrindo a sua própria casa, e descobrindo a sua própria casa interna e externa, né? Num momento onde a gente estava muito dolorido, porque éramos vulneráveis, estávamos isoladas, foi num período bem difícil, onde os índices estavam muito altos, e muitas longe das famílias, de filhos, de netos, e aí a gente se apegou a este curso como um encontro consigo mesma. E no decorrer do curso, a gente foi dada a oportunidade de desenvolver uma peça e apresentar essa peça online, como se nós tivéssemos gravado um filme, mas era uma peça pequena que a gente iria apresentar online, onde a maior parte das atuantes jamais tinha pisado num palco. Então, foi uma coisa assim que dá um medo, e ao mesmo tempo nos foi dada a oportunidade de passar uma coisa que profissional mesmo. A gente era simples atuantes, a maior parte nunca tinha mesmo pisado num palco, mas nos trataram como se fôssemos mesmo profissionais. A gente até brincava que estavam tirando leite de pedra, porque os exercícios eram, olha, difíceis para a gente fazer, mas isso que acho que instigou mais, porque não era aquela coisinha que você fazia sem a responsabilidade de ter um público que iria te assistir. Não, um público vai te assistir e você tem que dar o seu melhor. E nós demos o nosso melhor. E foi muito gratificante. Nesse nosso melhor, uma coisa que eu queria realçar é que a gente teve o processo de escuta ao outro. Nós, ao mesmo tempo que nós estávamos ensaiando com uma ou outra colega em cena, a gente precisava escutar muito o outro, com a peculiaridade de que tinha uma tela de computador nos separando. Então, foi uma coisa, assim, muito... como que eu posso dizer, difícil, e ao mesmo tempo a gente conseguiu passar emoção e sentimento e essa escuta de uma com a outra por um computador. Não é a mesma coisa, nós queríamos estar num palco, nós queríamos o calor do público, mas a gente conseguiu passar o nosso recado, que era a emoção de estar atuando, mesmo que fosse através de uma tela. Muito legal. Eu achei isso aí, deve ter sido bem difícil. Eu não consigo imaginar. É claro que tudo é possível, mas dá um trabalhinho, né? Eu imagino que deu bastante trabalho. Um trabalho, e outra coisa também, só para terminar, que assim, todo o vestuário, todo o cenário, tudo isso nós tivemos que compor individualmente, cada uma na sua casa. Então, realmente, a gente teve que ser criativa, como a Carmen falou, a gente teve que usar da imaginação, e nos foi dada essa oportunidade da gente exercitar isso com nós mesmas. Super interessante. Eu gostei muito do resultado, como eu já falei, né? E eu agora, então, vou pedir para a Evelina se apresentar para a gente e falar um pouco dessa sua experiência, como é que foi? Meu nome é Evelina Semergian, tenho 80 anos. Desde criança sempre tive uma paixão muito grande pela arte. A arte sempre me seduziu, sempre me encantou. Tinha oportunidades na escola, coisas assim. Me casei, fiquei um tempo casada, só cuidando de casa, de filho. Depois fui trabalhar e tive 20 anos de trabalho na área médica, especificamente na cirurgia cardíaca. Não sou médica, não. E me aposentei em 2000, mas continuei trabalhando até 69 anos. 69 anos. Durante esse tempo, eu ainda fazia outras atividades, fiz Tai Chi Chuan,
e fiz danças étnicas, que foram a minha grande paixão. Mas com teatro nunca tive uma experiência. Tenho um filho que é ator, mas eu mesma nunca tive a menor experiência com teatro. Em 2019, o SESC iniciou um programa no qual estava incluso teatro por 3 meses, que nós apresentaríamos um trabalho. Só que chegou a pandemia e 1 mês depois de começar, interrompeu tudo e eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Quando a nossa orientadora, que nos acompanhava, porque durante 2000 e mesmo durante a pandemia toda, o SESC nos deu muito apoio ao grupo de 60 mais, através de vários cursos online, de reuniões com coordenadores, de aulas de ginástica. E numa dessas, a nossa coordenadora de encontros nos passou a informação do Teatro do TUSP. Me inscrevi, ansiosa e preocupada. Eu disse, gente, meu negócio é dança, como é que eu vou fazer teatro? Mas eu estava investindo em tudo. O que eu precisava era me manter viva, me manter inteira, e como eu gosto de arte, entrei com muita tranquilidade. E foi uma experiência maravilhosa, né? O Otacílio Alacrã, que foi o nosso diretor, de forma muito competente, nos tratou com todo o respeito de pessoas que nunca tinham feito teatro, que estavam começando o teatro, estavam em experiência totalmente nova. Mas, com todo o respeito, ele nos passou tudo o que ele poderia de uma forma bem rígida. Ele passou para nós experiências de filmes, de músicas, de muitas coisas, como já foi comentado, e nos deu, inclusive, em um determinado momento, quando viu que nós já estávamos um pouco mais voltadas para criar, porque tudo que nós fizemos era criado. Ele não nos disse, movimente o rosto assim, utilize essa expressão, fale com a voz assim ou diferente. Ele nos orientava para que nós criássemos aquela voz, aquela expressão, aquele olhar, dentro daquele momento do personagem. E isso não é fácil através da internet. Então, ele realmente foi um ótimo diretor. E, em determinado momento, ele nos diz, agora vocês vão preparar alguma coisa e vão apresentar em 20 minutos. Gente, é tempo pra caramba. 20 minutos é bastante tempo para algo que a gente tem que criar. Mas cada uma de nós fez a sua apresentação de uma forma desprendida, de uma forma tranquila, correu muito bem esse projeto dele. E para nós foi realmente uma tranquilidade e uma força para continuarmos, cada vez mais difícil, mas conseguimos chegar ao nosso projeto 397 dias, que nos levou para a apresentação via online. Foi uma experiência muito boa, uma experiência muito forte, uma experiência que nos mostrou mais uma vez a cada uma de nós que nada é impossível para nós quando temos vontade. Esse projeto foi uma reinvenção a mais a partir dos 60. E por que nós procuramos nos reinventar a partir dos 60? Porque 60 ou 70, porque os filhos estão criados, a gente não tem mais que criar em função dos próprios filhos, porque enquanto você é mãe, você tem que estar se reinventando diariamente, tanto na alimentação, quanto na roupa, nos cuidados, no ensino, na escola, enquanto eles ainda são pequenos. E chega um momento que nós podemos nos voltar para nós mesmos.
Então, se a palavra é reinventar, sim, nós nos reinventamos, porque é a hora que nós podemos fazer isso. Porque essa vontade, essa necessidade de tirar algo de dentro de nós para nós mesmas é algo que está em cada pessoa, mas que só dá para fazer quando ela já não tem aquela grande responsabilidade casa, família. Não que não tenha mais família, todos temos famílias, mas hoje nós estamos mais liberadas dessa função, dessa necessidade de nos doarmos 26 horas por dia. Então, essa reinvenção é uma gratificação por termos feito outras coisas. É isso. Mas isso que você falou, Evelina, tem tudo a ver, porque a necessidade de se manter ativo, eu acho que ela supera, né? Principalmente para quem já foi ativo a vida inteira. Também eu acho que é importante a gente, hoje, ter uma visibilidade, porque é aquela coisa que falava assim, você se aposentou, 60, 70, você fica mais tranquila, quieta. Não, de repente você está aí visível e está mostrando que está cheia de energia também, e tem muita coisa para dar e receber também, né? Bom, eu gostaria de ficar até mais tempo conversando com vocês, mas para não alongar muito, eu vou pedir cada uma falar uma palavra para a gente encerrar. Eu vou começar com a Dulce. Dulce, fala uma palavra do que você poderia encerrar que represente essa sua experiência. Desejo. Malu. Essa experiência foi um estímulo para qualquer coisa. Legal. Márcia. Fé. Bacana. Evelina. Interesse. Ótimo. Carmen. Alegria. Olha só que legal. E a minha palavra vai ser gratidão. Eu agradeço a vocês por comparecerem aqui no meu canal, me ajudar a mostrar esse orgulho 60+, que vocês todos são motivo de orgulho, não só pelo que vocês estão fazendo, fizeram a vida toda, mas pelo que vocês estão fazendo agora, que é se manter ativo e terem feito esse desafio aí dessa peça de teatro, que foi muito bacana. Então, eu agradeço muito a vocês, fico à disposição, aviso aqui a quem está nos assistindo que essa peça está no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para quem quiser assistir, que vale muito a pena, tá bom? Muito obrigada, meninas. Um abraço. Obrigada pela participação. Obrigada, Tchau, tchau. Maria Eugênia, pelo espaço. Obrigada. 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 E eu agradeço a você que acompanhou aqui esse nosso bate-papo. Convido mais uma vez que se inscreva aqui em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, que isso vai ajudar a gente a ter mais visibilidade. Tá bom? Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.